Olá, estudantes da Rede Pública do Paraná. Sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Paulo Brito, dando continuidade aí no nosso período pós-redemocratização na história do Brasil. Antes de começar a aula, aquele recado: acessem o Classroom, respondam à atividade obrigatória, cliquem em enviar e assim vocês garantem a presença de vocês na disciplina de História, beleza? Pessoal, na aula de hoje, então a gente vai aí dar continuidade nessa compreensão da consolidação da democracia no Brasil com o fim do regime militar em 1985. Nós vamos analisar a conjuntura política e econômica do Brasil do governo Lula e nós vamos identificar aí as relações de poder nesse processo de redemocratização que o Brasil vem construindo aí a partir da década de 80 com o fim dos regimes militares. Retomando, na aula passada a gente discutiu aí o governo do Fernando Henrique Cardoso, foi eleito em 1994, em grande parte devido ao sucesso do Plano Real e o controle da inflação que o Plano Real obteve aqui no Brasil, e vai ser reeleito em 1998. Fernando Henrique Cardoso coloca em prática os conceitos neoliberais na sua gestão econômica aqui no Brasil, como, por exemplo, privatização, abertura do mercado brasileiro ao capital estrangeiro. Nós vamos ter aí esse controle inflacionário, como o professor já disse a vocês, a partir da criação do Plano Real em julho de 1994, vai apresentar aí as propostas de programas sociais de transferência de renda, como nós vimos o Vale Gás, como nós vimos outros programas sociais de transferência de renda, e Fernando Henrique Cardoso não obtém êxito em eleger o seu sucessor, José Serra, nas eleições de 2002, as eleições estas vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nessa aula de hoje, a gente vai analisar o primeiro governo do presidente Lula. Nós vamos ver a política econômica desse governo. Então, nós tínhamos uma política, até então, no governo Fernando Henrique Cardoso, uma política neoliberal, e agora nós vamos ter, pela primeira vez na história recente do Brasil, um governo mais à esquerda, com o ex-presidente Lula. A implantação de políticas sociais, então nós vamos ter aí essa implantação dessas políticas que já haviam iniciadas no governo de FHC, nós vamos ter uma abrangência maior dessas políticas sociais, e também a eleição no ano de 2006, que garante ao ex-presidente Lula um segundo mandato na presidência do Brasil. Lembrando que, em 1997, Fernando Henrique Cardoso apresentou uma emenda à Constituição, que foi aprovada por ampla maioria no Congresso Nacional, que permitia a reeleição para os cargos executivos no Brasil para um segundo mandato consecutivo. Então, é aí as nossas propostas para estudar na aula de hoje. Trago aqui para vocês a posse do Lula em 2003, então a gente tem o ex-presidente Lula e a sua esposa Marisa Letícia, Fernando Henrique Cardoso e a sua esposa Dona Ruth Cardoso nessa foto, aqui atrás o Lula, o vice dele, José de Alencar, grande industrial do Brasil, e a esposa do vice-presidente nessa foto aí da transmissão da posse do Lula no ano de 2003. E eu trago aqui para vocês o gráfico do resultado das eleições do ano de 2002. Então as eleições ocorreram em outubro ali em novembro, e Lula toma posse em 2003. Então o candidato Lula vai ter aí no primeiro turno cerca de 46% dos votos, e no segundo turno vai disputar o segundo turno com José Serra, e Lula tem 61% dos votos e José Serra cerca de 38% dos votos. Aqui outros candidatos que também disputaram a eleição presidencial do Brasil naquele período, na eleição de 2002. Então, essas eleições de 2002, ela marca aí uma mudança do eleitorado brasileiro, o Partido dos Trabalhadores, com algumas variações, teve um bom desempenho aí em grande parte do território nacional, principalmente nas classes médias, que tradicionalmente temiam aí as reformas propostas pelos partidos de esquerda, dentre eles nessa época o Partido dos Trabalhadores. Então o Lula acaba tendo aí uma votação expressiva, cerca de 60% dos eleitores do Brasil votam no ex-presidente no segundo turno. E pela primeira vez na história do Brasil,
um operário, né, um líder sindical, chegava à presidência da República, né? Lula havia se projetado nacionalmente enquanto político ao liderar as greves no fim da década de 70, no grande ABC paulista, né? As cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, polo metalúrgico do Brasil. O Lula, então, era um líder sindical nesse momento, lidera as greves nesse período e ganha essa projeção nacional. Trago aqui para vocês uma imagem do Lula discursando, então, em uma greve dos metalúrgicos em maio de 79. Essas greves fazem parte aí de um enfrentamento ao regime militar, que nesse período iniciava uma abertura, né, nessa transição do governo Geisel para o governo João Batista Figueiredo, e Lula conduzindo essas greves, né? Lula havia disputado as eleições contra Collor, em 1989, e contra Fernando Henrique Cardoso, em 1994 e 1998, tendo êxito ao chegar à presidência da República, a vencer as eleições de 2002, né? Trago aqui uma primeira atividade. Vejam aí a Universidade Estadual do Maringá, aqui do nosso estado, né? Depois de perder 3 eleições consecutivas à presidência, finalmente o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, venceu o pleito em 2002 e elegeu-se presidente da República. A respeito do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, assinale a alternativa correta, leiam as alternativas, aquele tempo na tela, e quando a gente volta nós fazemos a correção, beleza? Pessoal, então nós temos aí, né, essa questão da UEM para analisar sobre o governo
do Luiz Inácio Lula da Silva, a gente tem as opções, e a resposta correta, a opção letra B, a proposta de acabar com a fome no Brasil, essa era uma das bandeiras quando Lula assumiu a presidência, divulgada como Fome Zero, sendo uma das principais bandeiras da campanha do Lula à presidência em 2002, né? Então, o governo Lula ele vai seguir aí na sua gestão parte da política econômica do seu antecessor, esse controle inflacionário e a estabilidade da economia, né? Os juros altos e o aumento das exportações e os controles dos gastos públicos permitiam, portanto, o controle da inflação. A gente viu naqueles gráficos que a inflação no Brasil, após a criação do Plano Real, ela vinha diminuindo, né? Saiu ali de 30%, 40% ao mês para menos aí de 10% ao mês, né? 1%, 2%, então ela variava ali ao longo dos meses, né? No campo social, o governo do ex-presidente Lula se destaca pela ampliação dos programas de transferência de renda criados na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Então, Lula vai reunir aqueles programas que nós vimos, né, como Bolsa Alimentação, Vale Gás, e ele vai, então, criar e ampliar um programa social que recebe o nome de Bolsa Família, né, um programa de transferência direta de renda que o governo federal vai conceder um benefício, né, um dinheiro mensal para as famílias em situação de extrema pobreza. Então, uma das bandeiras quando o Lula assume a presidência do Brasil, era erradicar a fome, era diminuir os índices de pobreza aqui no Brasil, né? E a gente traz esse gráfico aqui da redução da pobreza no Brasil, né? Então a gente precisa entender o que é essa linha da pobreza, né? Que muitas vezes a gente escuta nos discursos políticos, né? Aparece aí em algumas leituras que a gente realiza. Extrema pobreza é considerado o indivíduo que atualmente vive aí com um valor de R$ 154 mensais. Então, essa é a extrema pobreza. Então, o que a gente percebe durante aí esses anos, né, de 2002 até 2014, aí que pega do governo, né, o ano final do FHC e do governo Lula, uma redução nesses índices de extrema pobreza no Brasil, em grande medida devido aos programas de transferência direta de renda que entregava a parcela da população, e entrega ainda, né, porque esses programas são vigentes ainda hoje, principalmente o Bolsa Família, transfere aí um valor para as famílias e para as pessoas, permitindo assim essa redução do número de pobreza e de extrema pobreza no Brasil, né? O programa Bolsa Família, que vai ser criado pelo governo Lula, né? Algumas pessoas, né, aqueles que defendem o programa, argumentam que gradualmente ele promove a emancipação econômica das pessoas, né? Ao transferir essa renda, as pessoas têm uma oportunidade melhor de vida, fazendo com que elas procurem novos trabalhos, se qualifiquem, permaneçam nas escolas, né, que é um dos critérios para a concessão do benefício. Já os críticos vão dizer que o programa do governo ele é assistencialista, né, não atacando a raiz do problema da desigualdade e da miserabilidade no Brasil, que, segundo os críticos, é a falta de emprego, a baixa qualidade da educação e a fragilidade da nossa economia. Então, a gente tem essa discussão acerca do programa do Bolsa Família, né? Trago aqui um quiz para a gente fazer. Então, no governo Lula foi implantado o programa Bolsa Família. E esse programa Bolsa Família, ele contribui para... Temos as alternativas aqui, aquele tempo na tela, um tempo menorzinho agora, né, um quiz bem tranquilo, e no retorno a gente faz a correção.
Pessoal, vamos aqui fazer a correção do nosso quiz, né? Então, o programa Bolsa Família, que foi aí instituído no programa do ex-presidente Lula, ele vai contribuir para, bem tranquilo, né, a diminuição dos índices de pobreza aqui no Brasil. Tanto que em 2004 a ONU divulgou um relatório do mapa da pobreza no mundo e ela retira o Brasil desse mapa da pobreza mundial em decorrência das políticas públicas aqui no Brasil para essa transferência de renda e a diminuição do número de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da extrema pobreza, né? Entre 1990 e 2004, o percentual de queda de subnutrição no Brasil foi de cerca de 85%, né? E isso a ONU vai dizer que se dá também devido à oferta de alimento, ao aumento da renda das famílias mais pobres, a melhoria dessa distribuição de renda e a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né, um conselho aí de um órgão federal para combater essa pobreza e garantir aí, ou né, na tentativa de garantir o acesso aos alimentos da população. Corrupção no governo Lula, então a gente viu que nós tivemos corrupção no governo do Collor, nós tivemos corrupção no governo FHC, vai ter corrupção aqui no governo Lula, né? Então em 2015 foi um esquema de compras de voto de congressistas para aprovar medidas de interesse do governo, né? Quem vai denunciar esse esquema é o deputado federal Roberto Jefferson, acuado por uma possível CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Ele então vai fazer essa denúncia que deputados da base aliada do governo recebiam aí cerca de R$30 mil por mês para votar a favor do governo. E essas denúncias envolvem aí nomes do alto escalão do governo petista, como José Dirceu e Antônio Palocci, que foram afastados do governo. E esse escândalo de corrupção ele recebe o nome de mensalão, tá? Aqui a gente tem o programa Fome Zero, que foi um dos programas implantados durante o governo do ex-presidente Lula, que tinha como objetivo aí, né, atacar a fome e as suas causas estruturais, né, atacar aí, tentar minimizar, diminuir essa fome no Brasil, né? E essa fome a gente sabe que gera exclusão social, de uma série de outras questões também que prejudicam a nossa economia e outras questões. Então é um conjunto que trabalhou em 3 frentes, né? Conjunto de políticas públicas, construção participativa de uma política nacional de segurança alimentar, e um grande mutirão contra a fome envolvendo as 3 esferas do governo federal, estadual e municipal. É um projeto aí que foi implantado no governo do ex-presidente Lula e que a ONU também premiou de ser um projeto, um programa de combate à fome no Brasil. Beleza? Nas eleições de 2006, nós vamos ter aí novamente o Lula tentando a sua reeleição. Então ele já havia participado de outras eleições, foi eleito em 2002. Em 2006 vai enfrentar Geraldo Alckmin, do PSDB. Então a gente tem aí no primeiro turno cerca de 48% de votos para o Lula, enfrenta Geraldo Alckmin no segundo turno, tem cerca de 60% dos votos, mantendo aí o seu patamar da última eleição, né, em torno de 60% dos brasileiros votando no candidato Lula para a presidência do Brasil. Então Lula vai ser reeleito, vai ter direito a um segundo mandato como presidente do Brasil, certo? Foco no Enem, foco no vestibular, trago aqui um exercício para que a gente faça. Miséria é imoral, pobreza é imoral. Talvez seja o maior crime moral que uma sociedade possa cometer, uma frase do sociólogo Betinho. Então aí, o Bolsa Família é um programa de transferência de renda cujo objetivo é auxiliar famílias em situação de pobreza. Sobre esse projeto, pode-se afirmar, nós temos aqui as alternativas. Tempo na tela, a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, voltamos aqui com a correção da nossa atividade, né? Então a gente tem aí como resposta sobre esse programa Bolsa Família, né? A gente pode afirmar que houve uma redução do número de pobres na população brasileira entre 2003 e 2008, como indicam os dados das Nações Unidas dessa diminuição da miserabilidade e da pobreza no Brasil. Beleza? Então aí as nossas considerações, né? Depois de participar de 3 campanhas políticas, 1989, 2004, 1994, 1998, o Lula então é eleito nas eleições de 2002 e vai ser reeleito nas eleições de 2006 para a presidência do Brasil, né? Manutenção de uma política econômica muito similar ao seu antecessor, ao FHC, principalmente nessa questão do controle inflacionário e da abertura gradativa do mercado brasileiro ao mercado internacional, atendendo aí a essa nova ordem mundial e essa reconfiguração geopolítica pautada em uma globalização, né? Lula vai vencer as eleições em 2006, assegurando seu segundo mandato, e as políticas públicas de combate à miséria e à pobreza aqui no Brasil. Beleza? As nossas referências, na próxima aula a gente fala do segundo governo do ex-presidente Lula, da eleição de Dilma Rousseff para a presidência do Brasil, dando continuidade aí no Brasil pós-redemocratização. Obrigado pela presença, obrigado Natan, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.